Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 13 de junho de 2016, segunda-feira, e que serve, né, como base para a tomada de decisões para o pregão do dia 14, terça-feira. Vamos às movimentações do mercado hoje. Hoje nós tivemos um dia de alta no índice Bovespa, uma alta de quase meio ponto, tá? Formando um candle de conotação altista. Muitos vão ler aí um martelo, né? Um padrão altista, principalmente se ele tiver sua máxima superada. Mas apesar do candle altista de hoje, o gráfico do índice Bovespa, ele para mim está confuso, né? Nós conseguimos identificar bem esse movimento de alta, né, através da falha do mercado em romper esse fundo e dar continuidade ao movimento de queda. Então a gente teve rompimento falso detonando esse movimento de alta. A gente não sentiu firmeza no sinal de indecisão aqui. A gente não sentiu o mercado tendo força para ir para baixo nesse momento. A gente estava esperando um movimento de alta. E esse movimento de alta aconteceu no dia 8. E para muita gente, esse candle de alta do dia 8, que veio acompanhado de um bom volume, sinalizava, junto com outros aspectos, principalmente gráfico semanal, boas chances do mercado iniciar um movimento de alta, talvez até em busca da máxima do ano, lá nos 54.500 pontos, mais ou menos. Eu mencionei para vocês que o fato do mercado ter feito essa paradinha muito curta aqui, deixava esse movimento mais frágil. Esse rompimento parecia um pouco prematuro, porque olhando assim rapidamente tu vai dizer que isso aqui é um movimento só, e sendo um movimento só dentro de um cenário de zigue-zague descendente, né, tu pode ignorar esse movimentozinho de alta aqui, considerando isso aqui um movimento só também, né? Acho que vocês estão entendendo onde eu quero chegar. O mercado ficou um pouco esticado, né, nesta perna dentro deste viés forte de baixo, né? Então a gente ficou num cenário conflitante, esse candle mostrando força na ponta compradora, mas um pouco esticado, e o viés ainda sendo baixista. E qualquer sinalzinho de queda, como este candle aqui, deixa o cenário arriscado, né? Fica fácil o mercado voltar a um movimento de queda. Com este candle que nós tivemos na quinta-feira, a gente ainda não ficou muito certo da retomada do movimento de queda, até que na sexta-feira o mercado deu essa paulada, né? E a paulada que a gente teve na sexta-feira foi um candle bem significativo, dá uma ideia até de ignição de um movimento, e na minha visão anula a sinalização altista de curto prazo que a gente poderia ter com esse candle aqui, mesmo que a gente não tenha aberto grandes posições compradas por conta disso. Dava uma sinalização altista e o candle de sexta-feira meio que aborta isso, tá? Bom, no mínimo agora a gente pode fazer isso aqui. A gente vai tirar essa linha de resistência daqui e trazer ela para cá. Agora sim a gente tem claramente um topo aqui, e é este topo que é a chave para um cenário altista, tá? Enquanto o mercado não romper este topo aqui, por mais que a gente faça algum movimento de alta, né, talvez nos próximos pregões, fica arriscado. A gente deve buscar operações de curtíssimo prazo para alta, essa é a minha leitura pelo menos, porque o viés continua sendo de baixo. Então o mercado subiria e muito provavelmente voltaria a cair com mais intensidade. A partir do momento que a gente tiver o rompimento desse topo, formando aí um pivô de alta, daí o cenário muda completamente, tá? Apesar do candle forte baixo da sexta-feira, eu mencionei para vocês que eu, de maneira geral, ficava desconfortável para abrir operações na ponta vendedora. Por quê? Porque o mercado parecia bastante sobrevendido, principalmente num prazo intradiário. Então, algum movimento de repique, principalmente no intraday, né, era esperado. A gente teve esse movimento de repique hoje, eu não sei se ele finalizou, né? Ele é visível no gráfico diário com a formação deste candle aqui, né? Mas eu não acho que este candle seja uma sinalização significativa de alta. Tá? E o que eu dizia é que depois de um respiro no intraday, eu ficaria mais confiante, mais tranquilo em aceitar sinais baixistas, ok? Para daí segurar a posição, tá? Então, vamos já olhar o gráfico intradiário. Do ponto de vista de gráfico diário, o índice não me diz muita coisa. A gente pode ter aí algum movimento de alta, mas nada que me pareça muito sustentável, nada que me pareça muito firme para a gente realmente montar posições na ponta compradora, de maneira geral, olhando aqui o gráfico do índice Bovespa,
Né? O viés para mim ainda é baixista, mas ainda não acho que a gente está no ponto para abrir vendas. O gráfico semanal ainda, né, deu um sinal altista e esse sinal ainda não foi anulado. Mas o ponto seguro para a gente operar na ponta compradora é a partir do rompimento desse topo. Tá? Muito bem. O cenário intradiário, vamos pegar aqui primeiro o gráfico do futuro. Esse é o gráfico do índice futuro, eu também já ajustei a linha de resistência para cá. Então a gente tem uma resistência bem importante no IM16 em torno aqui dos 51.700. Aliás, essa semana tem vencimento do contrato M, tá? Então isso dificulta ainda mais a tomada de posições de swing trade, considerando o índice, tá? Porque o contrato já vai vencer, já tem que partir para o próximo. Tá? Mas enfim, esse gráfico não diz muita coisa. O ideal mesmo é que hoje tem o rompimento do topo ou o rompimento desse suporte para o mercado ganhar uma direção mais clara. No intradiário, a abertura foi em queda, um gap de baixo. O mercado tentou cair num gráfico mais curtinho de 2 minutos, que te acompanhou desde as 9 da manhã. O mercado mostrou muita dificuldade em avançar, foi formando aí uma cunha. A partir do rompimento da cunha, fechou o gap, acabou rompendo a linha d'água. Tá? Não foi um rompimento muito fácil de operar, um rompimento pouco esticado. Então hoje o mercado, dentro do modelo que eu gosto de operar, não foi muito bom. Tá? Mas o que eu dizia era que o mercado estava muito esticado, essa abertura deixou o mercado mais esticado ainda. Abrir vendas aqui num gráfico mais longo para abrir, ficar posicionado talvez por vários candles estava difícil. Tá? Se o mercado caísse reato para essa zona de suporte dos 48.500, provavelmente teria uma ótima operação de compra de retorno médio aqui. Não chegou lá, acabou rompendo a linha d'água mais esticada, então também não foi um bom rompimento. Tá? Então não foi um pregão muito bom, mas agora a gente já tem um respiro por parte dos preços. A gente tem uma zona importante de resistência ali por volta de 50 mil pontos. Quero ver como é que o mercado vai se comportar amanhã. Se o mercado tentar romper os 50 mil pontos, não conseguir e der sinais de venda a partir daí, esse é o momento que eu quero abrir essas posições, tentar aproveitar esses sinais vendedores e tentar segurar essa posição. Né? E se o mercado sinalizar aí algum day trade na ponta compradora, a gente embarca também e vê até onde vai. Tá? Então o mercado não está muito claro aí no curtíssimo prazo. No mercado americano, que eu acho que vai ter bastante impacto para o nosso, o mercado começou a pesar lá fora. Tá? O mercado deixou de segurar no topo anterior, cai com acréscimo de volume, chega na média móvel de 20 períodos nesse fundinho anterior, mas esse é um candle forte de queda. Se o mercado transitar abaixo da mínima de hoje, é bem possível que essa queda do mercado americano ganhe maiores proporções e talvez a gente venha buscar o fundo de maio. Se antes o viés era altista, tá? Apesar disso não por si só gerar compra, tá? O candle de hoje é um golpe duro nesse viés e pode facilmente mudar o equilíbrio do mercado. A gente está olhando aqui o gráfico do índice Dow Jones e aqui o gráfico do S&P 500 futuro. Tá? Ele também cai com intensidade nesses últimos 2 pregões, o gráfico do S&P 500 futuro. Isso não é condizente com o cenário de pullback para o mercado voltar a subir. Tá? Então a gente chegou aqui na média móvel de 20 períodos. Vamos ver como é que o mercado vai se comportar aí. Se ele tentar repicar e não conseguir e acabar perdendo as mínimas, é porque daí provavelmente a gente vai ver mais uma pancada no mercado americano, trazendo os preços novamente para o teste do fundo de maio. E se o mercado americano pesar, eu acho difícil que o nosso mercado consiga se descolar disso. Tá? Então o viés altista que se tinha sofreu um golpe duro. Tá? Vamos ver se a correção dos preços se aprofundar, né? Isso significa que o mercado deve buscar o fundo de maio. Tá? O dólar, a gente via o dólar tendo iniciado um repique, né? Dado sinalização de repique na quinta-feira. Na sexta-feira não mostrou muita força, de qualquer forma, pro jeito que eu opero, teria pulado o acionamento. E hoje o dólar conseguiu mostrar um pouco mais de força, mostrou uma barra aí de alta de 1,7%, fechou agora com certeza o gap. E, bom, não é compra. Eu ainda considero o dólar um cenário mais baixista. Tá? Se era para comprar, era na superação dessa máxima, pulou de qualquer forma, entradas agora são atrasadas. E eu não faria nada a não ser esperar pelo gráfico diário alguma sinalização baixista.
Tá? Do ponto que a gente está até a média móvel de 21 períodos, é o cenário, é a região ótima para que surjam sinais de venda. Tá? Olhando aqui o WDON16, a gente percebe que a máxima de hoje foi no ponto de resistência desse contrato em 3.500, que foi o suporte perdido. A média de 9, que ainda não tinha sido alcançada, hoje foi alcançada. Isso aqui não significa venda, tem que aparecer entrada de força vendedora, e daí a partir daí a gente pode ter vendas por correção. Tá? Mas por enquanto é cedo para tomar qualquer decisão. No intradiário, o dólar abriu, né, um pouco acima da linha d'água, veio para baixo da linha d'água, rapidamente voltou para cima, já no primeiro candle ali, nos 2 primeiros minutos. Tá? A gente estava preso entre então a mínima de sexta e a máxima de sexta, onde tinha uma resistência importante pelo fechamento do gap, pela fronteira aqui do gap, pela média móvel de 200. Mas num gráfico mais curtinho, de 2 minutos, tinha espaço para operações e a movimentação do dólar hoje foi bem fácil. Tá? A partir do segundo candle, realmente as coisas firmaram, pegando a amplitude aqui, projetando para cima, a gente conseguiu uma RP mais ou menos por aqui. Tá? No gráfico de 15 minutos acabou se formando uma barra elefante que foi acionada, né? E o mercado, tendo conseguido passar por aquela zona de resistência importante, aqui, onde também passava a média móvel de 200, percebe que no 15 o mercado foi tranquilamente, ó, respeitando a média móvel de 9 até que rompeu. A partir desse movimento, quando o mercado rompe, deixa para trás a média, a resistência, a gente podia usar a projeção da barra elefante como um alvo de curto prazo. Foi ali que o mercado fez o topo do início do pregão. Depois teve uma correção comportada, né, fazendo aqui um processo de pullback. Aqui outra compra possível, um pouco mais arriscada, mas bem possível. E ainda, perto das 2 da tarde, a gente teve o rompimento do setup 3 do método Leandro, enfim, o rompimento de uma consolidação na direção do movimento do início do pregão. Então foi um dia altista fácil para o dólar. Amanhã provavelmente vai ser um dia mais difícil, o dólar está mais exposto ao movimento corretivo. Mas se houver um movimento corretivo, tá, a faixa aqui próxima a 3.468, 3.465 é uma zona de suporte bem importante. Tá? Uma zona de suporte bem importante. O juro. Minha expectativa para o juro era de alta, desde a superação da máxima do dia 9. Hoje o juro deu uma balançada, mas segue montando mínimas mais altas e máximas mais altas. A média está pesando aqui, está pesando em cima do preço. Tá? Deixa eu só ver um detalhe, se pela volatilidade, a volatilidade 10% pedia então 1 e pouco por cento. O alvo por volatilidade já teria sido alcançado próximo da máxima de hoje, então a perda mínima já seria um sinal para cair fora do juro. E se o sujeito que entrou tiver sorte, o mercado acabar rompendo essa máxima aqui sem perder a mínima, essa vai ser uma sinalização importante que o juro vai buscar os 13.000 pontos. Mesmo que o mercado faça uma correçãozinha aqui, eu ainda acredito no teste dos 13.000 pontos. Tá? Então a expectativa minha particular para o juro ainda é de alta, no curtíssimo prazo. Tá? Indo para as ações, a Vale teve um dia de alta, fazendo aqui, de certa maneira, um engolfo do candle de baixa da sexta-feira, tá? Mas não é aquele engolfo de alta bem posicionado, típico para buscar operação. Eu, praticamente, não gosto do cenário. O gap aqui continua aberto, eu continuo vendo um viés baixista. Eu coloquei ali nas operações do Farol a possibilidade de fazer um trade, né, na venda pela perda mínima de sexta-feira, tá? Principalmente na Vale 3, ou na Vale 5, na Vale 3, tá? Essa operação estaria em andamento, ela não teria sido estopada, não era uma operação com a melhor nota, mas era um trade possível, tá? Repara que a Vale no intraday testou exatamente aqui a fronteira do gap, tá? O rompimento no intraday pode dar um bom day trade amanhã na ponta compradora, tá? Se o mercado tiver condições de romper essa região, aí a gente busca o fechamento desse gap, tá? Tanto na Vale 5 quanto na Vale 3, mas principalmente na Vale 5. Mas não acho que a gente esteja num ponto bom para operações de compra de swing trade, tá? Então, na compra só day trades, e swing trade dá para buscar a partir do rompimento do stop anterior, que seria um pivô de alta. A Petrobras, também foi colocada como um papel
para poder operar na ponta vendedora pela perda mínima de sexta-feira, principalmente a PTR3. Né? Essa operação teria sido executada. Ela é uma operação mais segura e mais clara do que a da Vale, inclusive a Petrobras fechou mais feia. E a expectativa para a Petrobras é baixista ainda da minha parte, principalmente na PTR3. PTR4 também está com uma cara baixista, a perda mínima seria mais um sinal de que o papel tende a cair buscando o fundo ali da virada de maio para junho. Um cenário altista para Petrobras surge a partir do rompimento do estopim anterior, assim como na Vale, assim como no índice. Ambev está no meio de uma congestão, faz um piercing pattern até, mas é um piercing pattern fraco, abaixo da linha média do candle prévio, abaixo da média móvel de 20 períodos, com baixo volume, não tem nada a ser feito aí, melhor é ficar de fora. BVMF abre em gap de baixa, mantém no fechamento o gap aberto, faz um candle de pequena amplitude, acho que é o menor candle em um bom tempo, isso nos chama a atenção para a possibilidade de um candle mais forte amanhã, e o viés seria de baixa, apesar de a gente ter sido na zona de suporte. Eu não vejo nada a ser feito do ponto de vista de gráfico diário, mas vale a pena ficar atento ao intraday. A gente poderia até trabalhar aqui um Opening Power Breakdown na BVMF. Enfim, eu gostaria de ver o mercado rompendo esse suporte aqui, isso poderia dar um day trade na ponta vendedora. Tá? E se a gente tiver claramente rompendo essa zona de suporte por volta dos 15,75, a gente vai ter então de forma mais clara um cenário de tendência de baixo que poderia levar a BVMF a testar a zona entre 13,90 e 12,90. No setor bancário, o Bradesco se recupera um pouco. Então aquele cenário de compra no semanal ainda está válido, em vários papéis o cenário do semanal ainda está válido, né? E agora se torna bem mais claro o cenário de swing trade que a gente vinha mencionando, né? O papel rompeu falso para baixo, isso abre espaço para um movimento de alta, está faltando o gatilho, né? A brecha para entrada, e a brecha para entrada seria o rompimento dos 25 e 20, que seria a cabeça de um potencial pivô de alta. A gente também tem uma LTB aqui que reforça esse ponto aqui com uma resistência importante, portanto, se houver o rompimento nessa região, esse rompimento vai ser bem significativo. Tá? Mas enquanto isso não acontece, eu vejo esse gráfico bem difícil, com leve viés baixista. Tá? Eu não faria nada, aguardaria pacientemente o rompimento, se topa aqui, ou algum sinal que reforce o viés baixista e que nos faça daí operar na ponta vendedora. E isso está distante, tá? Itaú está mais fraca, ela faz uma reaçãozinha bem michuruca hoje, mas ela segue naquela zona de suporte em torno dos 29. Tá? Não buscaria compras aí, compra somente através do rompimento forte da faixa entre 30,50 e 31, vamos colocar. Isso está distante de acontecer, tá? Tá mais distante, tá mais próximo, na verdade, o rompimento de suporte, só que seria importante a gente ter o rompimento da média móvel de 200 juntos. Se tiver um fechamento abaixo da média móvel de 200 e a perda mínima, o cenário fica mais fácil de operar na ponta vendedora. Pode ficar um pouco esticado, né? Se isso acontecer, a gente aguardaria um processo de pullback para daí buscar vendas. Tá? Compra somente a partir do rompimento dessa região aqui. Do setor bancário, como eu venho dizendo, o Banco do Brasil seria o papel mais propenso à venda. Ele perdeu a mínima de sexta-feira, tentou se recuperar, não conseguiu de forma muito efetiva, né? A gente penetra no candle anterior, mas com pouca margem, as médias estão todas aqui pesando, o volume foi fraco, então a expectativa continua sendo de baixa, e essa expectativa só muda se o mercado romper com força essa região aqui, montando um pivô de alta. Esse movimento de correção de maneira geral para o mercado está sendo importante porque está nos dando um ponto fácil para decidir o cenário para alta. Tá? Gerdau cai um pouquinho mais, 1,5%, opera aqui dentro de um canal de baixa, chegou bem próximo do suporte por volta aqui dos 5,55 e isso faz ver mais probabilidade do papel seguir em queda para testar de fato esse patamar. Vamos ver como é que seria a reação aqui. Antes disso, qualquer movimento de alta fica inserido dentro deste viés baixista e provavelmente não teria vida longa. Se a Gerdau for capaz de romper esse topo, daí a gente tem uma sinalização bem importante de alta,
né, que alinharia daí, se não houver o rompimento desse fundo, né, o gráfico diário com a sinalização de gráfico semanal que houve aqui. Mas por enquanto o papel me parece perigoso para operações na ponta compradora, também para venda não está legal. É o momento de ficar de fora, assim como também a CSNA. Ela também tem um viés baixista, né? Ela tem a média de 200 aqui em 5,95 atraindo o preço, esse fundo anterior, essa zona de suporte vem também desse fundo e de outro topo. Então o papel é atraído para baixo. Talvez aqui possa surgir alguma oportunidade na ponta compradora, se o papel testar essa região. Tá? Mas antes disso, compras aqui são muito arriscadas, eu não faria, a não ser em prazos intradiários. E o sinal que a gente gostaria de ver para comprar com mais tranquilidade no prazo maior seria o rompimento desse topo anterior, fazendo aí um pivô de alta. Os Minas, mesma coisa, nada a ser feito. O papel apresentei um viés baixista, mesmo que venha a subir nos próximos dias, principalmente se subir com fraqueza. Isso vale para todos os papéis que estão mais ou menos nesse cenário. Isso reforça um viés baixista. Tá? Então nada a ser feito por enquanto também na Uzi Minas. A gente tinha falado da Uzi 3, né? Sinalizando talvez uma barra de ignição no pregão da quinta-feira, acionou na sexta, hoje chegou a cair. A gente teve uma queda de uns 10% desde o acionamento e hoje faz um candle de dúvida com uma conotação altista, mas é um ponto perigoso, tá? A gente pode ter uma recuperação, mas o ponto não justificaria realmente operações de retorno à média. Eu falei de Gerdau, o pessoal gosta que a gente fale de Goal quando fala de Gerdau. Goal é basicamente o mesmo cenário, o papel também apresenta, na minha visão, um viés mais baixista, está bem próximo do suporte 91, que pode até ser interessante, mas eu gostaria de ver o teste desse suporte, e compras mais seguras também viriam no rompimento desse topo anterior, formando um pivô de alta se esse fundo aqui for respeitado. Outros papéis que a gente pode chamar atenção. Braskem fez um movimento de queda limpo nos últimos pregões, veio testar o fundo de maio. A gente teve uma reação hoje, um piercing pattern, um padrão altista, mas de novo, características ruins, candles que não são grandes, a penetração fica abaixo da linha média do candle prévio, o volume está abaixo da média, né, ele é significativamente mais baixo que os volumes recentes, então não é um papel para operar no swing trade, mas me parece interessante o ponto, olhando aqui no gráfico de 60 minutos, 15 minutos, me parece interessante para operações intradiárias. Por exemplo, o rompimento da máxima de hoje, dependendo de como isso se proceder amanhã, pode oferecer uma boa operação na ponta compradora, e também o rompimento da mínima da segunda-feira, porque seria rompendo esse fundo anterior e jogaria o papel para o movimento de queda, mas sempre olhando mais para o gráfico intradiário nesse momento. Tá? Estamos xingando no YouTube porque eu não tenho falado de Brasil Foods. Né? Brasil Foods não me diz nada muito claro. Né? A gente tenta comentar papéis aqui quando eles têm algum nível de clareza. A última vez que a gente comentou Brasil Foods era por essa barra de ignição, né? Que chegou a ser acionada, não era um sinal tão forte, mas era bastante razoável. O papel não gerou stop ainda pela perda mínima, mas está muito próximo disso acontecer. Tá? Se essa mínima for perdida, é porque provavelmente o Brasil Foods vai voltar a cair em busca dos 44,90 e não seria um papel para buscar operações de swing trade. Tá? Então não tá legal a Brasil Foods. CSMG3 gerou compra no dia 3 junto com a Sabesp. Tá? Desde então o papel vem desenhando o que parece ser um processo de pullback, o volume é condizente, o candle de hoje é o melhor candle desde então, desde o rompimento, para dar a ideia de finalização do processo de pullback, mas considerando o cenário do mercado, eu acho que não vale a pena buscar compra de pullback aqui por correção, por exemplo, operar na superação da máxima. Valeria mais a pena esperar um candle de força surgir e abrir de novo essas bandas e romper a cabeça desse pullback. Tá? Mas é aceitável a superação da máxima de hoje. Tá? Mas eu seria um pouquinho mais cauteloso e exigente. A Sabesp, que deu sinal no mesmo dia 13, também corrigiu antes de retomar o movimento, ela já conseguiu fazer um movimento bem mais amplo, né? Desde aquele dia 13 sem gerar stop, o papel já conseguiu subir aí um pouco mais de 7%, e o candle de hoje também dá uma ideia de rompimento de continuidade do movimento de alta, né? Conseguiu romper, firmar o rompimento do topo de maio, a expectativa segue sendo de alta. Então, Sabesp está bem forte, inclusive a gente tem um cenário de Opening Power Breakout para amanhã na abertura.
Ecor 3. Bom, Ecor 3 foi um papel que gerou uma compra tecnicamente bem embasada aqui no dia 8 e o que aconteceu? Estopou. Tá? O papel perdeu a mínima do rompimento dia 8, cumpriu volatilidade nessa queda, fechou abaixo da mínima que rompeu e hoje ainda transitou abaixo desse fundinho que poderia ser o último ponto para colocar um stop, né, do ponto de vista de swing trade, análise técnica clássica. Tá? Então o papel que estopou, ponto. Muita gente me perguntou sobre uma compra de correção em Ecor 3 e eu não acho que é uma boa. Tá? Se fosse o papel subir, ele teria subido a partir do candle dia 8 ou teria produzido, né, um sinal de reversão respeitando essa região. Então, se antes aqui, tá, os compradores não foram capazes de segurar os preços no momento em que eles poderiam ter convicção do movimento de alta, não me parece razoável que é agora que os compradores vão se apresentar. Claro que o Ecor 3 pode subir, mas quando a gente tem um rompimento que é bastante claro tecnicamente e o mercado frustra esse rompimento, a experiência me mostra que na maior parte das vezes, tá, o papel segue num movimento contrário até a estrutura contrária, mais significativa e próxima, que seria o fundo finalzinho de maio. Então eu considero uma compra aqui em Ecor 3 muito arriscada. Se for olhar o candle, é um martelete em cima da média móvel de 21 períodos, mas com um volume muito baixo. Tá? Então eu considero uma compra bem arriscada, ficaria de fora. Embraer, bastante atenção, né, com o rompimento da sexta-feira, abriu espaço para vendas, hoje faz um candle de alta, uma alta de 1,61%, e isso não anula o sinal baixista que foi dado à Embraer. Tá? A Embraer pode até subir um pouquinho mais, e isso provavelmente vai formar um pullback para o papel retomar queda. Quando a gente tem um estreitamento tão forte de bandas, é muito comum a gente ter o candle que rompe, são um candle amplo que abre essas bandas, e imediatamente, ou muito logo, né, o mercado respirar, retornar para dentro das bandas, geralmente testando a média móvel de 9 para daí retomar o movimento de queda. Então, se não vendeu, vale a pena monitorar de perto o Embraer e buscar esse sinal de pullback na média móvel de 9. Minha expectativa segue sendo de baixa, tá, em busca dessa região do gap de 2013 por volta dos 16, se eu não me engano, 15,95, 16 reais. A Croton abriu em gap de baixa até significativos, recuperou. Alguns vão ver nisso aqui um processo de pullback em relação ao rompimento aqui do dia 8. Acho que o papel está mostrando fraqueza, não faria nada. Aliás, em relação a... O papel hoje teria acionado stop na abertura. Tá? Infelizmente, para o meu modelo de ajuste de stop para rompimento. E eu não acho que vale a pena retomar o papel pelo menos por hora, enquanto o mercado não firmar. Até seria tranquilo a gente esperar um rompimento semanal, um rompimento claro dessa zona, poderia montar uma posição de longo prazo. Lame 4. Lame é um papel que eu acho que pode andar bastante no pregão de terça-feira, se o pregão de terça-feira de maneira geral for baixista. A Lame na sexta rompeu um pivô de baixa, né? Hoje o papel abre em gap, faz um candle pequeno, não mostra força apesar do repique do mercado, né? Então aquele candle forte, candle pequeno geralmente o próximo candle, se for na direção do primeiro candle, né, que é para baixo, dá paulada. Então é um papel que eu acho que tem boas condições de esticar amanhã. Eu ficaria bem atento então ao rompimento da mínima da segunda-feira. Só que as coisas têm que se alinhar idealmente, né? A gente tem que ter um pregão no índice também baixista para que o movimento aqui possa aparecer com força. MDA3. Nós chamamos a atenção para MDA3 na quinta-feira. Estava rompendo aqui uma zona de consolidação com um volume... Podia ter sido melhor, mas era aceitável a operação. A minha preferência para buscar a operação era pela superação da máxima, não aconteceu. Tá? E agora a gente tem, dá para dizer aqui, 3 candles em correção. O mercado transitou bem abaixo dessas mínimas, mas voltou com amplitude para cima dessa linha aqui. Então meio que sinaliza que o suporte está funcionando. Eu posso ver isso como um processo de pullback, a superação da máxima aqui. Para mim já seria um ponto de entrada interessante com stop abaixo dessa mínima. Tá? Seria melhor que o sinal aqui do rompimento. Se quiser ter um pouco mais de certeza, a gente pode esperar um candle
de força altista que fecha acima desse ponto aqui e abra bem as bandas. Então é um papel que merece um monitoramento de perto. Magazine Luiza, a gente mencionou que ela tinha que começar a reagir já no pregão de hoje, não reagiu, ela caiu, fechou próximo da mínima com acréscimo de volume, então ela começa a ficar perigosa, não pode vacilar no stop, é aumento de decisão. Ela pisou na média móvel de 21 períodos, ela tem que mostrar reação. Se ela não mostrar reação, é porque provavelmente ela vai frustrar esse rompimento e isso pode levar a um movimento forte de queda. Então vamos ficar bem atentos à Magazine Luiza. O IBR4 gerou stop para aquela operação de rompimento de máxima bandeira, um stop no lucro, né? O papel chegou a subir antes 30%, cumpriu o alvo, né? Para quem carregou a posição ajustando stop por mínimas, hoje na abertura o papel gerou stop, mas o papel conseguiu ainda fechar o gap da abertura. Tá? No gráfico intradiário, quem estava atento conseguiu pegar um rompimento de linha d'água com boas características. Eu friso sempre que no intraday a melhor característica que tu pode ter é alto volume no que é no que dá o sinal do trade, assim como no gráfico diário. Tá? Mas não vejo mais oportunidade de swing trade. Acho que o papel já entregou, deixa eu entregar, inclusive o IBR também. Se ela subir um pouquinho mais, ela deve buscar a faixa de R$1,97, R$2, e essa zona aí é pedreira, é difícil de passar. Qual 3? A gente tinha visto o rompimento aqui no dia 7, subiu um pouquinho, bateu na resistência dos 18 e agora volta. Fica com uma cara de processo de pullback, mas eu considero essa resistência aqui importante. Então não acho que vale a pena compras aí. Ficaria de fora, eu preferiria o rompimento dessa zona dos 18, idealmente depois de algum tipo de congestão. Rumo 3. Rumo 3. Lembra um pouco o Magazine Luiza no sentido que chegou num ponto importante e agora teria que tomar uma decisão. Percebe que a gente tem um candle aqui de grande amplitude. Tá? É um doji. Ele por si só não define nada, mas ele nos gera provavelmente uma definição no mercado através da reação que o mercado tiver através dele. Acho que ficou confuso o que eu quero dizer. Eu não opero a superação na máxima desse candle como compra, mas se a gente tiver um candle de força compradora que vem acima dessa máxima, as compras passam a ser aceitáveis. Tá? Se o mercado não consegue subir e insiste no movimento de queda e fecha abaixo da mínima desse doji, é porque não conseguiu segurar no topo anterior, não conseguiu segurar na média móvel de 21 períodos, está frustrando um sinal de possível reversão, que é o próprio doji, e isso indicaria a continuidade do movimento de queda para no curto prazo buscar a faixa de 13,80. E reparem que aqui agora a gente tem mais claramente o traçado de uma cunha baixista, uma cunha ascendente, o rompimento dessa linha aqui, que coincidiria também com o rompimento da mínima de hoje, né? Indicaria um movimento de queda que poderia, na verdade, levar o papel até para os 2,70. Então vamos ficar atentos a rumo. O GPA3 fez um Monster Gap hoje, fechou num doji de cotação altista com belo volume. A superação na máxima seria um gatilho para uma compra. Não é a melhor compra por conta da média móvel de 21 períodos, que é um obstáculo, mas é uma compra bastante razoável. Quem acompanhou no intraday sabia que vendas aqui não deviam tentar buscar além da média móvel de 200, ali próximo a 68, e que na primeira superação de máxima o mercado provavelmente viria buscar a máxima do dia, e foi isso que aconteceu. A gente viu isso acontecer nos papéis de educação também. Tá? Boas chances de o GPA3 seguir em alta. Até no semanal foi um Monster Gap, né? E por fim, só mencionar aqui MRV3, que a gente cogitou ser uma venda bem possível nesse doji, está acelerando o movimento de queda, só não está ganhando em volume, né? Outro papel, a CEMIG, também chegou a cair, mas ela se recuperou. O setor elétrico mostrou certa força hoje. Vamos ver como é que vai ser amanhã. Bom, já me estendi demais, 64 minutos. Vou fechando por aqui, pessoal. Espero que as informações aqui tenham sido úteis. Uma boa semana a todos. Até o farol de amanhã.